A surpresa do pai milionário, ao ligar para a babá negra errada que mudou sua vida. Miguel nunca pensou que a morte de seu pai, um magnata excêntrico, iria abalar tanto seu mundo. Um dia, ao pegar o telefone para resolver questões de herança, ele se deparou com uma revelação que parecia saída de um filme. Com a babá chamada Clara? Ele olhou os papéis, em estado de choque. Como assim? Uma mulher que ele nunca conhecera, recebendo uma quantia considerável de um testamento? Era uma piada de mau gosto, ou talvez um erro no escritório de advogados. Mas assim que a curiosidade se instalou, Miguel sabia que precisava descobrir a verdade por trás daquelas palavras. Ele decidiu ligar. O toque do telefone ressoou como um presságio. Cada segundo parecia se arrastar, e a expectativa pulsava em seu peito. Alô? A voz do outro lado era suave, mas carregava uma angústia, como se os ecos de um passado sombrio ainda a assombrassem. Clara era uma mulher negro, e sua história poderia ser um reflexo de todo o silêncio que habitava a mansão em que cresceu. Miguel apertou os olhos, tentando encontrar a figura daquela babá que tinha cuidado dele. Mas as memórias eram vagas, borradas como uma foto antiga. Conversa vai, conversa vem. Clara começou a compartilhar fragmentos de sua vida. Lembranças de um menino travesso que adorava fazer travessuras. Você sempre se escondia no armário quando queria evitar o banho. Ela riu tímida, revelando que, ao contrário do que Miguel imaginava, havia um calor e uma empatia em suas palavras que o fazia sentir em casa. Mas por que seu pai a afastara? O que ela sabia que ele não sabia? A cada resposta, uma nova pergunta surgia, um novo mistério a ser desvendado. Por outro lado, a ganância de seu tio emergia como um predador no horizonte. Ele queria o controle da herança e não estava disposto a deixar que Clara fizesse parte da vida de Miguel. Sabia que Clara era mais do que uma empregada. Ela tinha um poder silencioso, um vínculo com o passado que Miguel estava apenas começando a entender. O jovem herdeiro questionou, inquieto, até onde estaria disposto a ir para proteger Clara, agora que ela se tornara parte de sua vida, assim como ele estava começando a formar um vislumbre de quem realmente era. Enquanto os dois se aproximavam, algo profundo e emocional surgiu. Clara revelou que havia muito mais em sua história do que ele jamais imaginou. Um segredo entrelaçado com o de seu pai. O que mais ele precisaria saber? Um nó se formou em sua garganta, enquanto ele tentava digerir a reviravolta que se desenrolava. Miguel olhou pela janela. O céu começava a escurecer, e ele sentiu um frio na barriga. A verdade estava a poucos passos, mas o que acontecerá quando todos os segredos fossem finalmente revelados? Ele estava preparado para enfrentar a tempestade que se aproximava. Ou seria esmagado sob o peso da herança que herdara, tanto em recursos quanto em bagagens emocionais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação ainda estava perdida em pensamentos quando ouvi um barulho vindo da porta. O som era inconfundível, uma batida apressada e insistente. Seu coração acelerou. O que mais poderia acontecer? Ele se virou para Clara, que parecia tão nervosa quanto ele. Quem poderia ser? Ela murmurou, com os olhos arregalados. Antes que Miguel pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. Era seu tio, Carlos, com uma expressão furiosa. Ele sempre havia sido uma presença opressora na vida de Miguel, sempre exigindo respeito e controle. O que você está fazendo aqui, Miguel?
Você e essa mulher devem parar com isso, ele gritou, os olhos cheios de desprezo. Miguel sentiu a tensão aumentar no ambiente. Essa mulher tem um nome, tio. É a Clara, e ela faz parte do que eu estou descobrindo sobre a herança do meu pai. Respondeu tentando manter a calma, mas Carlos não estava disposto a ouvir. Ele avançou, os pés pesando como se estivessem carregados de pedras. Você não entende, menino. O que seu pai disse nessa mudança de testamento pode arruinar tudo. Ele estava louco. Carlos gritou, e em um ato de desespero, ele puxou um envelope do bolso. Olha isso. Essa é a prova de que você está sendo enganado. Miguel pegou o envelope quando a expressão do tio mudou. Era como se um segredo obscuro estivesse prestes a ser revelado. Ele abriu o papel e, ao ler as primeiras linhas, seu estômago se revirou. A carta falava sobre um relacionamento secreto que seu pai tivera com Clara antes mesmo de ele nascer. E não era só isso. Mencionava que Clara era sua mãe. Uma revelação capaz de destruir tudo o que pensava saber. Os medos que ele havia nutrido sobre sua própria identidade começaram a se materializar, como um pesadelo que não conseguia acordar. A dor e a confusão alastraram-se como chamas. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou, o sangue em suas veias parecendo ferver. A boca de Clara se abriu em choque, e os olhos dela se encheram de lágrimas. Miguel, eu não sabia, ela sussurrou, como se aquele fosse um pesadelo compartilhado. Carlos, em um canto, parecia satisfeito. Seu pai nunca quis que você soubesse, mas o que ele fez foi insano. Ele te entregou a herança com um segredo que pode destruir você. Você realmente achou que poderia assumir o controle enquanto isso estava escondido? Miguel respirou fundo, lutando contra a sensação de ter o chão arrancado sob seus pés. Essa reviravolta significava mais do que um simples testamento. Atacava a fundação de sua vida. O quanto ele realmente conhecia seu pai. E Clara, se ela era sua mãe, o que isso significava para os laços que acabara de começar a formar com ela. O ambiente parecia girar. Seu coração batia como um tambor acelerado. Ele precisava de respostas. Por que você nunca me contou, Clara? Por que não me procurou? A voz dele tremia entre a dor e a necessidade desesperada de entender. Mas Clara olhou para ele, com lágrimas brilhando nos olhos. Miguel, eu não sabia como. Tive que deixar você ir para te proteger. Eu realmente tentei. E agora tudo parece tão confuso. Enquanto a tensão pairava no ar, uma sirene soou à distância, cortando o silêncio como uma lombada súbita. Miguel sentiu o aperto no peito se intensificar. O que aconteceria agora? Se seu tio estava certo e essa verdade destrutiva pudesse mudar tudo, qual era o próximo passo? Ele olhou para Carlos, que parecia triunfante, e para Clara, cujo desespero refletia um amor profundo, mas complicado. Os segredos estavam se desenrolando. Mas quais as consequências disso? Miguel estava prestes a entrar em uma tempestade que mudaria sua vida para sempre. Quais verdades estavam ainda escondidas das sombras? Miguel ainda estava preso na confusão quando o mundo ao seu redor parecia ter parado. A revelação de que Clara era sua mãe explodiu em sua mente, como um raio em um céu claro. Ele olhou para Clara e estava claro que ela também se sentia perdida. O silêncio no ar era eletrizante, pesado, carregado de segredos. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um som estrondoso ecoou do lado de fora. A porta se fechou com força, fazendo o chão tremer. Miguel virou-se, e os olhos de Clara estavam arregalados de medo. Ele sentiu um frio na espinha. O que mais estava por vir? Um sarfalhar de vozes e passos se aproximando rapidamente. As sombras dançavam na parede enquanto a batida aumentava, como um caminhão se aproximando, pronto para derrubar tudo em seu caminho. Então aconteceu. A janela estourou e algo pesado e escuro atravessou o ar, atingindo a mesa com um estrondo. Era uma pequena mala. Miguel se agachou e a pegou. Não havia dúvida. Era do pai dele. Tremendo, ele abriu a mala e um monte de papéis voaram pela sala. Clara se aproximou.
seus olhos arregalados de curiosidade e temor. Miguel, o que é isso? Ela perguntou, hesitante. Ele pegou um dos papéis e leu em voz alta. Era um diário, e as palavras eram de seu pai. Mas o que estava escrito lá fez todo o sangue em seu corpo gelar. O diário falava de um plano sinistro, um esquema que envolvia a empresa familiar, tráfico de influência e havia algo mais. Um nome que ele nunca tinha ouvido antes. Natália. Não era só uma amante. Era uma mulher poderosa que aparentemente tinha um papel crucial nos negócios do pai. E mais chocante ainda, havia pistas sobre um filho que seu pai tinha escondido. Ele tem outro filho? A voz de Clara era um sussurro, enquanto o choque tomava conta de sua face. Miguel estava em estado de negação. Isso não podia ser verdade. Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar a ideia horrível que brotava em sua mente. E se Natália fosse a razão pela qual seu pai havia se afastado de Clara? E se esse filho estivesse em algum lugar, esperando para reivindicar o que era dele por direito? Ele estava planejando algo muito maior do que uma simples herança. Miguel disse, sentindo o desespero crescer em seu peito. Não era só sobre dinheiro, era sobre controle e manipulação. Ele olhou para Clara e, naqueles olhos, percebeu que ali havia mais do que dor. Ali havia uma força que ele nem sabia que ela possuía. Enquanto revirava os papéis, uma foto caiu do diário. Miguel pegou e viu uma imagem dele, pequeno, sorrindo ao lado de um menino que não reconhecia. O que isso significava? A sensação de estar preso em uma teia de mentiras e traições começou a ficar insuportável, até que uma voz irrompeu pela porta. Era Carlos. Ele havia voltado, e seu semblante expressava uma satisfação que Miguel nunca tinha visto antes. Vocês acham que podem descobrir a verdade? Carlos riu, um riso frio e calculista. Tem muito mais aqui do que vocês imaginam. Vamos ver até onde essa curiosidade deles vai. Ele avançou e Miguel sentiu seu coração disparar. A tensão era palpável e tudo poderia se desmanchar a qualquer momento. Saia, Carlos! Miguel gritou. Mas seu tio apenas sorriu, uma expressão cheia de malícia. Você ainda não me entendeu, Miguel. E se eu disser que Natália está mais perto do que você? Imagina! E que há outros interesses em jogo. Miguel olhou para Clara, que agora estava quase tão pálida quanto ele. A revelação da mala não era nada se comparado ao que poderia ser essa nova verdade. Uma onda de receios o invadiu. Se havia uma conexão com Natália, o que isso significava para a vida deles? E quem seria esse raro filho, se existisse de fato? A tempestade estava apenas começando. E as dúvidas a respeito de quem eram de verdade se tornavam como sombras maiores que eles. Carlos, o que você sabe? Miguel insistiu, sabendo que descobrir a resposta poderia mudar tudo. As coisas estavam prestes a esquentar, e ele precisava se preparar para o que poderia vir a seguir. Carlos avançou. O sorriso dele era uma máscara de satisfação que deixava Miguel e Clara paralisados. Vocês acham que podem descobrir a verdade? Ele riu, seu tom frio cortando o ar como uma faca. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A tensão era palpável, como se algo estivesse prestes a estourar. Ele olhou para Clara, cujos olhos estavam arregalados e cheios de preocupação. Carlos, o que você sabe? Miguel exigiu, com a voz tremendo de ansiedade. Ah, Miguel, vocês são tão ingênuos, Carlos disse, deslizando em direção a eles com um passo calculado. Você realmente acha que seu pai era apenas um homem doente e confuso? Ele estava controlando tudo. E sobre essa mala? É só a ponta do iceberg. Ele gesticulou para os papéis espalhados pelo chão, um sorriso desdenhoso nos lábios. Para de jogar jogos, Carlos. Clara gritou, sua coragem surpreendendo Miguel. Não está fazendo nada disso por amor ao Miguel. Só quer manter o controle. O coração dela batia forte. Miguel podia ver a ira se acumulando nela. Amiga, você não sabe a metade. Carlos virou-se para ela, um brilho maquiavélico nos olhos. Seu filho não é só filho dele. Ele não é apenas uma babá. Você sabia que Miguel não é o único herdeiro? Seu pai tinha um plano, e vocês dois estão apenas escritos no roteiro. As palavras de Carlos soaram como um eco vazio em Miguel.
mas ele não tinha tempo para investigar o efeito. O que ele estava dizendo não fazia sentido, e uma agonia se espalhou por seu peito. O quê? O que você quer dizer com isso? Gritou, o medo tomando conta dele. Ele queria entender, precisava de clareza. Carlos inclinou-se para a frente, a voz quase um sussurro. Você é o filho de Clara, mas não é o único. O seu verdadeiro irmão está vivo, e ele quer a parte dele. Seu pai tinha um acordo com Natália. Ela é a mulher poderosa que está por trás de tudo. Miguel estava paralisado. Como isso era possível? Era tudo tão surreal. Clara parecia tão perdida quanto ele. As cores do mundo ao redor deles começaram a desbotar, e a sala girava em sua mente. Não pode ser verdade. Não pode, Miguel gritou, o desespero fazendo sua voz tremer. Você quer provas? Está tudo aqui, Carlos gritou, esbaforido. Ele puxou outro documento da mala, e a expressão no rosto dele era triunfante. O papel voou pelo ar e pousou aos pés de Miguel, que se ajoelhou e apanhou. Era uma foto de um menino que se parecia exatamente com ele, segurando a mão de uma mulher que ele mal reconheceu, Natália. Havia uma semelhança assombrosa. Clara deu um passo para trás, o choque tomando conta dela. Você tá falando sério? As lágrimas escorriam pelo rosto de Miguel, enquanto ele encarava a imagem. Isso significava que havia um filho escondido, um herdeiro desconhecido. E, se essa criança fosse tudo o que Miguel não era, quais segredos ainda estariam enterrados sob as imagens daquele diário que ele não havia lido completamente? Carlos olhou para Miguel, satisfeito com a dor refletida em seu rosto. Agora você sabe. E a pergunta que queda no ar é: você vai lutar pelo que é seu? Ou vai se deixar sufocar pelo passado de mentiras e traição? Miguel sentiu um nó na garganta. O que isso significava para ele e para Clara? A conexão que estavam formando estava condenada antes mesmo de realmente começar? A verdade os oprimia, e o peso das revelações começou a se transformar em uma tempestade dentro dele. Nesse momento, um barulho de vidro quebrando ecoou da sala. Todos olharam para a janela e viram um grupo de pessoas de terno, entrando velozmente. As vozes se misturaram, palavras de ordem e confronto. O que está acontecendo aqui? Um dos homens gritou enquanto avançavam. Miguel sentiu seu coração parar. Quem eram eles? O caos estava prestes a se instaurar. Carlos sorriu, como se tudo estivesse acontecendo exatamente de acordo com seus planos. Era o início de algo maior, mais sombriamente interligado do que Miguel jamais poderia imaginar. E antes que pudesse compreender a extensão da nova realidade, ele percebeu que o jogo estava apenas começando. As vozes se sobrepunham, ecoando na sala, enquanto os homens de terno avançavam, cheios de autoridade. Miguel sentiu a adrenalina subir, cada batida do seu coração pulsando como um tambor em seu peito. Ele mal teve tempo para processar a revelação de Carlos, que parecia sorrir, satisfeito com o caos que havia causado. Quem são vocês? Gritou Miguel, a raiva fervendo nas veias. Apertou o braço dele, seu olhar alarmado, capturando o desespero que se instalava. Os homens olhavam ao redor, avaliando a cena, enquanto o queixo de Carlos se erguia, quase desafiando a autoridade deles. Precisamos de respostas, Miguel, disse um dos homens, que parecia ser o líder. Seu olhar era penetrante, como se pudesse ir diretamente na alma de Miguel. Estamos aqui para investigar atividades suspeitas relacionadas à sua família. E você achou que invadir minha casa era a solução? Miguel disparou, em um misto de indignação e medo. Mas aquele homem não deu atenção ao seu tom desafiador. A verdade é muito mais complicada do que você imagina, ele respondeu. Precisamos que você se junte a nós. Há um caso em andamento envolvendo seu pai e sua mãe. As palavras soaram como um soco no estômago de Miguel. Ele olhou para Clara, que parecia paralisada, as cores do seu rosto desbotando. O que você está dizendo? O que aconteceu com ela? A angústia invadiu a voz dele. Clara, você precisa saber, começou o homem.
Mas Carlos, interrompendo, gritou: ele não deve saber nada. Cale a boca, Carlos. O líder cortou, a firmeza na voz derrubando qualquer resistência. Tudo que você escondeu a vida toda tá prestes a vir à tona. Miguel hesitava. O que você quer dizer com isso? Armadilhas serão armadas, Miguel. Seu pai era um homem poderoso, mas cheio de segredos. O homem continuou. Natália não tá apenas nessa história como uma amante. O que ela sabe, a verdade que você procura, pode transformar tudo. E então aconteceu. A sala mergulhou em um silêncio profundo, quebrado apenas por um barulho estrondoso na porta dos fundos. Algo se despedaçava. O grupo virou-se, distraído. Quando todos se voltaram novamente para Miguel, a tensão parecia insuportável. Nesse instante, uma figura conhecida apareceu. Era uma mulher, cabelos cacheados e olhos decididos. Miguel quase desmaiou. Mãe! Gritou, seu coração quase parando. Você está viva? Antes que alguém pudesse responder, a mulher puxou um envelope de sua bolsa. Miguel, preciso que você veja isso. Com as mãos trêmulas, ela entregou o envelope. É o que pode mudar tudo para você, para mim e para eles. Os homens se agitaram, o nervosismo imprimindo fisicamente suas expressões. Carlos, horrorizado, parecia incapaz de processar a cena. Miguel estava em choque enquanto olhava o envelope, suas palmas suando. Não, você não pode! Carlos gritou, quase em desespero. Isso vai lhe custar tudo! Mãe, o que você está escondendo? Miguel questionou. Sua voz tremeria entre a expectativa e o medo. Ele olhou para Clara, que estava tão paralisada quanto ele. Um flash de lembranças o atingiu, de uma infância que parecia distante e borrada diante da situação atual. O que mais ele perdera? Suas mãos tremeram ao abrir o envelope, e ele viu fotos, documentos, uma assinatura que não reconhecia, uma ilustração de um outro filho, de outro relacionamento. Você não está sozinho, Miguel, ela disse, a sinceridade transbordando de seus olhos. Eu só queria te proteger, mas agora a verdade é que temos um irmão. O silêncio se tornou ensurdecedor. Todos na sala pareciam congelados. E um giro nauseante tomou conta de Miguel. Seu mundo estava desabando. A revelação não apenas significava mais segredos, mas um vínculo inescapável, múltiplas camadas de traição, amor e ódio. Como é possível? Miguel sussurrou, cada palavra como se fosse uma lâmina cortante. Isso é apenas o começo, disse o homem que liderava a equipe, seu olhar fixo em Miguel. Natália não é quem você pensa. E seu pai fez escolhas que colocaram todos nós em perigo. O que estava prestes a ser revelado poderia destruir tudo o que Miguel pensava saber. Com o envelope apertado nas mãos, a sala tornou-se um campo de batalha emocional. A verdade era traiçoeira, e antes que pudesse entender todo o seu significado, Miguel teve a certeza de que a tempestade não estava apenas começando. Estava prestes a varrer tudo em seu caminho. Miguel estava preso em um turbilhão de emoções, suas mãos tremendo enquanto ele segurava o envelope que sua mãe havia deixado. Clara estava ao seu lado, olhos brilhantes, mas cheios de incerteza. O que isso significa? Sussurrou a voz vacilante. Miguel sentiu um nó na garganta, uma mistura de expectativa e medo. O ar ao seu redor parecia denso. Então, o líder dos homens de terno, com um semblante sério, tomou a palavra novamente. Precisamos saber mais sobre essa história. A verdade é que cada parte do passado de sua família está interligada. E Natália, ela não é apenas uma amante. Miguel, existe uma trama obscura envolvendo seu pai e as consequências de suas escolhas. Enquanto as palavras ecoavam, Carlos, em um canto, parecia se contorcer de raiva. Isso não pode estar acontecendo, gritou ele. Mas o mundo em torno dele estava em desintegração. As ações de Miguel iriam determinar como tudo isso acabaria. Miguel olhou para a fotografia do menino no envelope novamente, revivendo a sensação de que sua vida inteira
havia sido construída sobre alicerces feitos de mentiras. E quem é esse outro filho? A pergunta saiu como um sussurro, mas pesava como uma tonelada. O silêncio reinou. Os homens se entreolhavam, ansiosos, mas não diziam nada. Eles têm um poder que não podemos ignorar, insistiu o homem de gravata, quebrando a tensão. Natália jamais desapareceu. Ela está por trás de uma série de manobras que seu pai não conseguiu controlar. E se você não agir rápido? No meio do discurso, uma batida na porta interrompeu a conversa. O coração de Miguel disparou. Quem mais pode ser? Pensou, sentindo que tudo estava se desfazendo. A porta se abriu violentamente, revelando uma figura que fez o chão tremer sob os pés dele. Era Natália, e para o horror de todos, ela não vinha sozinha. Ao seu lado estava um jovem, um garoto que parecia ter a mesma idade de Miguel. Os olhos de ambos estavam brilhando com determinação. Acabou a brincadeira de esconde-esconde, gritou Natália, sua voz cortante. Miguel, este menino é seu irmão. O choque foi palpável. Miguel balançou a cabeça, olhos arregalados. Irmão? Com você? Mas antes que pudesse concluir a frase, o garoto deu um passo à frente, a raiva e a tristeza visíveis em seu olhar. Eu sou David, e eu quero saber a verdade sobre o que vocês estão fazendo. Miguel sentiu o mundo girar ao seu redor. O que estava acontecendo? Tudo o que ele achava que sabia sobre sua vida, sobre sua família, parecia estar desmoronando. David, você é meu irmão? As palavras mal saíram de seus lábios e a dor se manifestou em seu peito como uma faca, afiada e cruel. Por que você se afastou? Você tem que entender. Tudo isso foi planejado. O nosso pai nunca quis que soubéssemos um do outro, David falou. A voz carregada de emoção. A tensão era quase insuportável. A sala cheia de respirações ofegantes e olhares nervosos. Natália estava em pé, como uma sombra, estudando cada reação. Carlos, tentando retomar o controle, gritou. Vocês dois não sabem o que estão dizendo. Ele não está interessado em você, mas a indignação já não parecia ter valor. Miguel estava preso entre a verdade que desmoronava sua vida e o legado sombrio que sua família fizera. Finalmente, a realidade bateu como um soco no estômago. Ele tinha um irmão, e todos os segredos giravam em torno deles. O que tudo isso significava? A silhueta do futuro estava começando a tomar forma, mas o medo da revelação era esmagador. Mãe, por que você nunca falou sobre ele? Miguel virou-se para a mãe, suas emoções borbulhando como um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas antes que ela pudesse responder, um barulho ensurdecedor explodiu atrás deles. A janela se estilhaçou e uma luz intensa iluminou a sala, como se um holofote estivesse apontado diretamente para eles. Um grito ecoou do lado de fora. A tensão ficou no ar, um presságio de que algo maior, ainda mais assustador, estava por vir. Miguel, David, Clara e até Carlos se viraram para a nova ameaça, e coração acelerado. O jogo de poder pareceu ganhar novas dimensões, e agora, particularmente com a presença de David, tudo poderia mudar. Era uma corrida contra o tempo, e eles estavam prestes a descobrir que a vida deles estava muito mais interligada do que poderiam imaginar. A confusão reinou entre eles, e a única certeza que tinham era que a tempestade não havia terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. O som da janela se estilhaçando ecoou como uma explosão. Miguel prendeu a respiração, sentindo o coração disparar. Natália e David estavam ali. Mas agora tudo ficou em segundo plano. O olhar de David estava fixo na direção da confusão, e Miguel pôde ver o medo crescendo em seus olhos. O que mais poderia acontecer naquele dia? Antes que alguém pudesse se mover, um homem enorme de terno escuro entrou pela janela quebrada. O rosto dele era impassível, porém seus olhos brilhavam com uma intensidade que deixava claro que ele não estava ali para brincadeiras. Ele olhou para Miguel e um sorriso maligno se formou nos lábios. Surpresas, surpresas, disse o homem, suas palavras cortando o ar denso de tensão como uma faca. Eu sabia que vocês iriam se reunir.
O que vocês descobriram hoje está prestes a tornar-se irrelevante. Miguel, Clara gritou, sua voz tremendo. Miguel olhou para ela e viu uma mistura de desespero e determinação. O clima estava carregado. O homem estava prestes a revelar algo muito mais impactante do que qualquer segredo que eles já tinham enfrentado. O que você quer? Miguel exigiu, tentando manter a calma enquanto o pânico crescia dentro dele. Mas o homem não respondeu. Em vez disso, ele se virou encarando Carlos. Severidade enchia a sala. Você sempre foi tão incompetente, Carlos. Nunca soube como lidar com essas coisas. O tom de desprezo do homem era cortante. O rosto de Carlos tornou-se uma máscara de raiva e medo. Sempre achou que podia controlar tudo, mas agora, olhe onde isso nos trouxe. Então, com um movimento rápido, o homem tirou um objeto de dentro do casaco. Uma pequena caixa preta. Ele a abriu, revelando uma tela brilhante que iluminou o ambiente em um brilho perturbador. Aqui está a verdade, disse ele, a voz ressoando. As gravações nunca mentem. Miguel deu um passo em frente, instintivamente protetivo em relação a Clara e David, mas seu coração estava tão pesado quanto seus pés. O que o homem estava prestes a mostrar poderia mudar tudo. Ele olhou para a tela e a imagem começou a se formar. Um vídeo, claro e direto, revelando uma conversa íntima entre seu pai e Natália. Miguel mal conseguia acreditar no que via. Você precisa fazer isso não só por você. A voz de seu pai, agora familiar, ecoou. Ele parecia ansioso. Miguel sentiu um nó na garganta. E então Natália respondeu. Eu nunca consigo esquecer. Você precisa encerrar isso antes que seja tarde demais. Miguel gela. Não era apenas um relacionamento. Havia um diálogo que falava de compromissos, sobre um poder que seu pai estava tentando manter. Engolindo a saliva, Miguel lutou para compreender. A verdade estava diante dele, mas não fazia sentido. Por que tinham que esconder algo tão vital? Ele estava planejando algo com relação a você e Davi. Os dois são mais do que irmãos, Miguel. Vocês estão entrelaçados em um jogo que começou muito antes de vocês nascerem, explicou o homem, sua voz diretamente penetrando o temor de Miguel. Miguel piscou lentamente, tentando processar a avalanche de informações. O que poderia ser mais do que o que ele já havia descoberto? O passado que ele estava apenas começando a entender estava pegando fogo. Um laço que ele nunca imaginou. O que mais está escondido? O que você sabe sobre nós? O homem riu. Muito mais do que você poderia imaginar. E para quê? Para proteger o legado dele. Porém, a verdade é que o segredo maior está mais perto do que você imagina. Nesse momento, a tensão na sala subiu um nível. Era como se a própria atmosfera estivesse prestes a estourar. E então um tiro ecoou. O som foi ensurdecedor, cortando a sala e fazendo o chão tremer. Miguel olhou para seu lado, apenas para ver Carlos, segurando uma arma. Seu rosto uma mistura de desespero e raiva. Desculpe, Miguel, ele disse, mas as palavras pareciam vazias, como se o peso delas não tivesse significado. A cena se tornou uma confusão de gritos e movimento. Miguel gritou, mas foi abafado pelo eco do disparo. Clara estava à sua frente. Davi se agachou, o choque dominando os rostos deles. O que você fez? A verdade que cada um deles buscava agora estava envolta em caos. Um novo jogo havia começado, e no meio disso tudo, Miguel se viu preso em um labirinto de traições, segredos e um futuro incerto que lhe era imposto. Precisava agir rapidamente. O que mais estava em jogo naquele instante? Os laços que acreditava ter se tornaram cordas apertando em seu pescoço. A única certeza que tinha era que se não tomasse uma decisão agora, poderia perder tudo, inclusive a chance de descobrir quem realmente era. Miguel estava paralisado, o eco do disparo ressoando em seus ouvidos. Clara estava à sua frente. E David, o irmão recém-descoberto, parecia pronto para confrontar a nova realidade que pá cada um deles. O ambiente estava em caos completo, com Carlos empunhando a arma, seu olhar distorcido pela raiva.
E então, Natália lá na entrada, parecia uma tempestade pronta para explodir. Carlos, não faça isso, Miguel gritou, a adrenalina bombeando em suas veias. A cada segundo que passava, o ar se tornava mais pesado. Clara piscou para ele, enquanto David se afastava, o medo estampado no rosto. Miguel precisava agir. Vamos acabar com isso. Mas antes que as palavras saíssem, o homem com a caixa, que até então estava em silêncio, tomou uma atitude inesperada. Ele se lançou para a frente, fazendo Carlos desviar o olhar por um instante. Esse foi o momento. No instante seguinte, o homem agarrou o braço de Carlos, o forçando a baixar a arma. A tensão estava quase na altura do teto. Uma confusão de gritos ecoou na sala, enquanto Miguel se movia para proteger Clara e David. Saiam daqui, isso não tem que acabar assim. Mas as palavras saíam com dificuldade de sua boca. O que deveria ser uma conversa sobre verdades tornou-se um duelo no qual as vidas de todos estavam em perigo. Carlos, enrugando o rosto de fúria, lutou para se libertar do homem. Desgraçado, você não sabe do que está falando. Então, por um instante, um tremor passou pela sala. Todos ali podiam sentir. Algo estava prestes a mudar. E então aconteceu. Uma explosão. Não de um tiro ou algo daquelas proporções. Era uma batida forte e repentina na porta da frente. Todos congelaram, tentando processar a nova ameaça. Carlos virou-se e a expressão dele passou de raiva para pura confusão. "O que agora?" gritou. Sem aviso, a porta se abriu com força e um grupo de homens uniformizados, polícia, pensou Miguel, invadiu o local. A sala se tornou um campo de batalha de vozes, gritos e ordem. "Mãos onde eu possa ver", um deles gritou, sem olhar para ninguém. Miguel olhou, totalmente atordoado. O que estava acontecendo? Uma confusão de perguntas assolava sua mente. Ele virou-se para sua mãe, desesperado, enquanto Carlos parecia estar entrando em colapso. "Você não pode me prender", gritou ele, sua voz rebosando de pânico. "Você é Carlos Gomes, certo? Você está sob prisão preventiva por fraude e conspiração." "Nits." O homem de uniforme falou alto, enquanto o olhar de conteúdo de Carlos se distorcia. Miguel sentiu seu coração disparar novamente. O que Carlos havia feito? E ao olhar para o rosto do homem, Miguel percebeu que conhecia aquele rosto. Ele tinha sido mencionado no diário do pai, um dos associados dele. A posição daquele homem na situação era evidente. Ele estava em toda a trama, parte dos documentos, parte das mentiras. "Como você se atreve a vir até aqui?" Carlos gritou, mas a polícia não se importa com os gritos e começou a cercá-lo. A adrenalina na sala estava à flor da pele. Um novo jogo tinha começado agora. Novos segredos estavam sendo revelados, e a verdade estava se desenrolando lentamente. David, perplexo, virou-se para Miguel. "Irmão, o que está acontecendo?" A verdade daquela pergunta o atingiu. A reviravolta. Na história que nunca imaginara, a mecânica do que pensava saber agora estava em pedaços. Miguel estava prestes a responder quando então, algo tão inimaginável aconteceu. Do nada, uma figura familiar surgiu no fundo da sala. Era uma mulher de cabelos escuros e expressão determinada. "Parem! É tudo uma armação!" Sua voz cortou a tensão. Miguel sentiu seu estômago revirar. Não era só qualquer um. Era Natália. E ela não estava sozinha. Trajava uma expressão de triunfo e raiva misturados. E ao se aproximar, os olhos dela foram direto para Miguel. Você não entende. Tudo isso foi chamado para proteger você." As palavras dela foram como um tapa na cara. O que ela estava fazendo ali? Miguel estava desnorteado. A figura que sempre representou o frio era agora uma parte crucial do quebra-cabeças. As revelações estavam fervendo, e o ambiente estava prestes a explodir em uma nova tempestade. "E se eu disser que você não é apenas filho de Clara?" A frase provocou um silêncio mortal. O desespero em Miguel subiu como um balão prestes a estourar. E o que viria a seguir, ninguém sabia. Mas estava claro que a ilusão de segurança que tinham estava prestes a se despedaçar. Era uma história muito maior do que podiam imaginar.
As palavras de Natália pairavam no ar como um relâmpago prestes a despencar. Você não é apenas filho de Clara. Miguel sentiu seu coração parar por um instante. A sala se encheu de murmúrios e olhares confusos como se o mundo tivesse parado em torno dele. O que ela queria dizer com aquilo? Não pode ser, Miguel respondeu, sua voz ecoando com incredulidade. A tensão era palpável. David, ainda à sua frente, tinha os olhos arregalados, assim como Clara. O olhar dela misturava confusão e um desespero escondido, que parecia gritar por ajuda. Eu sempre fiz isso por você, Miguel. Natália insistiu, a determinação em sua voz, quase ofuscando o caos que se desenrolava. A verdade é mais complicada do que você imagina. Seu pai, ele, não era quem você pensava. Antes que pudesse processar, Carlos, ainda lutando contra os policiais, gritou: Cale a boca, Natália. Você não sabe do que está falando. Seu rosto estava rubro de pânico e raiva despedaçada. A história estava prestes a se aprofundar, e ele sabia. Você não é meu filho, é meu meio-irmão, exclamou Natália, apontando para Miguel. As palavras acertaram Miguel como um soco no estômago. Um meio-irmão? As revelações o fizeram sentir que sua identidade estava sendo lavada na maré das mentiras. Ele olhou para Clara, buscando respostas, mas ela parecia tão perdida quanto ele. Os policiais, parados em choque, hesitaram, a dinâmica da sala mudando mais uma vez. O homem que havia trazido as gravações agora parecia curioso, como se esperasse um desfecho que poderia mudar o rumo da investigação. Uma tensão estranha pairava no ar. O que Natália estava dizendo poderia levar todos ao abismo ou talvez à liberdade. Mas isso não é possível, Miguel tentou protestar. Uma mentira assim, tudo que eu conhecia. As memórias começaram a correr em sua mente. Uma dança de rostos e sorrisos que agora eram borrões. A confusão dele era gritante. Cada lembrança parecia uma fachada agora. Por que você nunca me contou, Clara? Clara desviou o olhar. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Eu não sabia. Eu queria te proteger. Sua voz era um sussurro quebrado. Um eco de dor. Miguel sentiu um aperto no coração. Uma mistura de amor e frustração. Ele queria acreditar que tudo tinha um significado, que havia algo que dissesse que estava no controle. Está tudo saindo do controle. Carlos gritou, e sua voz carregava o desespero de um homem que sabia que seus dias estavam contados. Você não pode deixar que eles controlem isso, Miguel. Eles vão roubar tudo de você. De repente, Natália, com um movimento inesperado, levantou a mão, silenciando a sala. Tenho provas, ela disse, e em suas mãos apareceu uma pasta cheia de documentos. Esses papéis vão revelar tudo. Os negócios do seu pai, o que ele realmente quis que fosse escondido. E a verdade sobre você e David. O silêncio foi engolido pelas palavras. Você precisa saber. A verdade é que seu pai manteve segredos. Segredos que afetam não só você, mas todos nós. A integridade da família. Não existe mais. David deu um passo à frente, uma luz de determinação em seus olhos. O que você quer dizer com isso, Natália? Qual é o verdadeiro motivo de tudo isso? A pressão aumentava e os policiais se entreolhavam, percebendo que havia muito mais nessa história. Miguel sentiu uma onda de confusão e raiva por tudo que estava em jogo. Levante-se, Miguel, Natália disse, a voz dela se tornando mais firme. Chegou a hora da verdade. Com um movimento brusco, ela abriu a pasta. E as páginas começaram a voar pela sala. Os documentos espalharam-se, mostrando gráficos, números e nomes que Miguel não reconhecia, mas que pareciam carregados de importância. Ele se agachou e apanhou uma página qualquer. O que era tudo isso? Ele deu palavras que o deixaram em choque. Eram formas, estruturas de um império corrupto que seu pai havia construído. Ele não era apenas um herdeiro. Era o centro de um jogo muito maior. Isso não pode estar acontecendo. Miguel sussurrou, sentindo o peso da realidade esmagá-lo. Então, como se a trama tivesse atingido seu clímax, um novo barulho irrompeu. Um alvoroço lá fora, uma multidão gritando,
e seguranças apressados. O pânico tomou conta, e o que era apenas um jogo de palavras e princípios morais estava prestes a se transformar em algo muito mais macabro. Vamos sair! Uma mulher gritou do lado de fora. Eles estão vindo. Miguel olhou em volta, um pânico crescendo dentro dele. O que mais era? Verdade? E especialmente, quem realmente eram aqueles ao seu redor? Segredos estavam se formando e uma nuvem escura estava prestes a engolir tudo. Ele sentiu que estava finalmente à beira de saber quem realmente era, mas o preço a pagar por essa verdade poderia ser mais do que estava disposto a suportar. Ele só sabia que o jogo acabara de se intensificar. Miguel estava em choque, e as palavras de Natália reverberavam em sua cabeça como o eco de um pesadelo. Ele mal conseguiu processar tudo o que estava acontecendo quando viu Carlos, cercado pela polícia. Seu rosto, uma máscara de fúria e pânico. Clara, David e a multidão de policiais ao redor estavam num estado de caos. Vocês não entendem. Tudo isso são mentiras! Carlos gritou, sua voz se quebrando. Mas a atenção agora estava nas mãos de Miguel. Ele sentiu o peso da responsabilidade. Como assim, meio-irmão? Miguel balbuciou, seu coração disparando. O olhar determinado de Natália o fuzilava, mas ele mal conseguia raciocinar. Tudo o que eu fiz foi para proteger vocês, Natália disse, levantando a pasta. Seu pai estava envolvido em algo muito maior. E vocês? Vocês são as chaves para tudo isso. A multidão de policiais agora escutava, e a tensão era palpável. Havia tantos segredos e mentiras. Era como um quebra-cabeça a ser resolvido. David se aproximou de Miguel, os olhos cheios de dúvidas. Que tipo de coisa ela está dizendo, Miguel? O que quer dizer? Que somos importantes. Miguel olhou para ele sentindo um mínimo de esperança em meio a tanto desespero. Não sei, mas precisamos descobrir a verdade. Enquanto isso, os policiais começaram a avançar, prontos para agir. Carlos gritou novamente, mas a urgência da situação era clara. Natália começou a abrir a pasta. Aqui estão os documentos que podem provar tudo. É hora de vocês conhecerem a verdade sobre seu pai e sobre quando tudo isso começou, disse ela, olhando firmemente para os agentes. Foi quando Miguel sentiu uma onda de determinação. Ele tinha que saber. Deixe-me ver. Ele se aproximou da mesa, pegou uma das folhas e a leu em voz alta. A sala ficou em silêncio ao escutar os detalhes de um esquema que chegava a ser inacreditável. Ele estava tentando controlar tudo, e nós somos parte disso. Os policiais olhavam intrigados, confusos com a revelação, mas obrigados a ouvir. Carlos começou a se debater, mas o pânico de um homem encurralado era desesperador. Vocês não podem fazer isso. Não deixem que eles os manipulem. Ele parecia um ferido em desespero. Mas Miguel sentia que finalmente havia um caminho à frente. Carlos, você não pode mais mentir. É hora de encarar a verdade. Ele olhou para Clara, que estava com uma expressão firme e decidida. Nós precisamos fazer isso juntos. E mesmo com tudo isso, somos uma família. Não importa o que aconteceu. As palavras dele ecoaram na sala. Era como se um laço estivesse sendo forjado entre todos, mesmo no meio do caos. Clara, David, até mesmo Natália respiraram fundo, e parecia que todos estavam se conectando por um fio invisível. Carlos finalmente caiu, encostando-se à parede, derrotado. Vocês não podem fazer isso, mas seu grito foi abafado pelo som da multidão. Alguns policiais começaram a sair, enquanto outros se preparavam para responder. Miguel olhou ao redor e viu que a sala estava cheia de incerteza, mas também de esperança. Vamos acabar com isso, juntos. Ele respirou fundo. Precisamos lutar pela verdade e pela justiça. A multidão se agitou e os policiais começaram a acompanhar as instruções. Natália, agora ao lado dele, parecia mais forte e determinada.
Eu farei o que for preciso para proteger vocês. É a nossa vez de desmascarar essa teia de mentiras. Enquanto o caos se desenrolava, Miguel sentiu um novo tipo de força se formando dentro dele. Estamos juntos, David. Vamos descobrir quem somos e o que nosso pai realmente fez. Uma onda de coragem tomou conta dele. Mas ali, no fundo da sala, havia ainda uma sombra no rosto de Carlos. Ele talvez ainda tivesse um último trunfo na manga. Miguel sabia que a batalha estava longe do fim. Uma nova jornada estava prestes a começar, e ele precisava estar preparado. O que tinha pela frente poderia ser ainda mais desafiador, mas ele não iria deixar a família para trás. Agora, um novo capítulo de sua vida se desenrolava à sua frente, e Miguel estava determinado a enfrentá-lo. E aí, você também se sente como Miguel, pronto para descobrir a verdade? Então, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Essas revelações apenas começam. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você acha que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.